Olá, eu sou o pastor Aristóteles, teu irmão, e estamos aqui na nossa aula número 7 da nossa revista Em Defesa da Fé Cristã, da editora CPAD. Nós estaremos aqui nesse trimestre estudando as heresias da antiga, as heresias que se apresentam hoje como uma nova roupagem. Vamos iniciar com uma oração. Senhor nosso Deus, Pai Santíssimo e amado, nós te louvamos, Senhor, por este dia, te agradecemos, Senhor, pela tua mão sobre nossas vidas. Te louvamos, Senhor, porque sabemos que não estamos sós e que nós precisamos aprender de ti. Por isso, Senhor, toma conta de nós agora, de cada um dos teus servos e servas que estão ouvindo esta aula. Que nós possamos aprender de ti. Fala, ó Espírito Santo, aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Então, hoje, dia 16 de fevereiro de 2025, estamos na aula número 7, que tem como título as naturezas, tá? Humana e divina de Cristo. As naturezas humana e divina de Cristo. O texto áureo diz, está em Romanos 9, versículo 5. Estamos sempre lendo aqui Almeida Corrigida e Fiel, né? Aquela ACF. Se você quiser procurar pela internet, na Bíblia, você coloca na busca, é só no finalzinho, ACF. Aí aparece com essa versão, para falarmos a mesma língua aqui, né? Que diz assim, Romanos 9, 5, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus eterno, bendito eternamente. Amém. Então você vê que Paulo, ele se sente assim, sabe, quando ele fala isso aqui, ele termina de falar isso, é como se ele falasse glória a Deus. Ele bota um amém com uma exclamação. A verdade prática da lição de hoje diz, Jesus é eterno e verdadeiro, é o eterno e verdadeiro Deus. E ao mesmo tempo, o verdadeiro homem. 100% Deus, 100% homem. E as leituras bíblicas estão em Romanos 1, capítulo 1, de 1 a 4. E depois Filipenses 2, versículos de 5 a 11. Nós iremos pular esta leitura bíblica em classe, porque você vai ler, vai pegar a Bíblia e vai ler Romanos 1, versículo de 1 a 4, e depois Filipenses 2, versículo de 5 a 11. Leia. Porque nós iremos estar estudando esses versículos aqui, para não ficar repetindo, que essa aula é meio extensa, vamos ter que cortar um pouquinho para dar tempo, antes de 1 hora, de terminar a nossa aula. Então, estaremos repetindo esses versículos aqui, estudando cada um deles. Tá? O objetivo da lição é apresentar o ensino bíblico da dupla natureza de Cristo e mostrar as heresias contra este ensino, que são o nestorianismo e o monofisismo, duas palavras um pouco complicadas que eu creio que você nunca ouviu, mas já vamos estudar sobre isso aqui. E em terceiro objetivo é identificar o perigo dessas heresias hoje. Isso nasceu lá na igreja, lá no início da igreja, no tempo de Jesus. Século III, século IV, estavam esses assuntos sendo colocados em pauta. E eles estão até hoje. E quando a pessoa não estuda, um líder de uma igreja, ele não estuda a palavra de Deus, como o homem é tendente ao mal, gente, nós somos tendentes, não tem jeito.
Pode ser quem for. Pense numa pessoa aí, boa. Tem erro. Ah, sei lá, você é católico? Pense no Papa. Tem erro. Ah, o padre da tua igreja? Tem erro. Ah, não, o pastor da minha... Pastor Amaral tem erro. Todos nós temos erro. Então, como nós temos erros, somos tendentes ao mal, se não conhecermos a palavra, não andarmos com a palavra, pautados, né, na palavra de Deus, com certeza nós vamos cair em erros muito grandes. E nós mesmos vamos acabar acreditando. Essas pessoas até creem, quando elas criam essas coisas, essas heresias, elas tentam provar que estão certas usando a própria Bíblia. Pensando, aqui a metade de um versículo aqui, com esse daqui, se eu juntar os dois eu faço uma coisa, e vão por aí fora. Então, é isso. E nós vamos ver aqui que no concílio de Calcedônia houve uma assembleia, concílio é uma assembleia de dirigentes mundiais, tá? Não é somente uma reunião, é um concílio, é uma reunião de dirigentes mundiais para resolver, versar sobre um problema específico, para que todo mundo diga tenha uma só língua, né? E não como Babel, cada um fala uma coisa. Então, primeiro, nós tivemos no concílio de Nicéia, foi em 325, foi um concílio para dizer, um estudo sobre cristologia, quem é Cristo? Aí depois, 50 anos depois, o concílio de Constantinopla, falando sobre a Trindade. Aí é outro assunto que aparece naquela época. Como é a Trindade? 3 em 1, 1 em 3, como é que é isso? Aí começa em 381, em Constantinopla, aparece agora o estudo, o concílio da Trindade. Então, aí começaram a ter especulações teológicas, e anos depois, em 451, em Calcedônia, vamos ver lá no final da lição, vamos falar sobre isso aí, aparece, Calcedônia é em Istambul, na Turquia, essa cidade. Lá existe o terceiro concílio, falando ainda sobre os assuntos da natureza de Cristo. Objetivo 1. O ensino bíblico, não o ensino do achismo. Né? Não o ensino do achismo, mas o ensino da palavra de Deus, segundo a palavra de Deus. Então, estamos agora iniciando esse estudo. Objetivos que vão acontecer. E nós estamos falando aqui do Centro Evangelístico Internacional, Rua Lemos Cunha, 577, Icaraí. Se você quiser comparecer à nossa igreja para participar de uma escola bíblica dominical presencial, é dominical, tem a ver com domingo, né? Tem a ver com domingo. Tem gente que está criando a escola bíblica dominical em outro dia. Nada contra, desde que tenha. Tá? Criou-se o nome dominical porque é aos domingos. Então, temos depois o culto que você vai assistir. Ficaremos muito felizes. Você vai receber uma revista como essa, gratuitamente. Tá? E você vai ser recebido numa sala que nós temos aqui, maravilhosa, chamada Sala VIP, para pessoas muito importantes como você. Vamos então à nossa lição. Tópico 1, do objetivo 1. Descendência de Davi. Então, nós falamos sobre a leitura bíblica em classe, que é de Romanos 1 a 3, 1 a 4. Vamos agora falar sobre a descendência de Davi. Então, Romanos, no capítulo 1, versículo 3. Você já leu, já deu um stop, leu essas duas partes, e dá um play novamente, continua assistindo, porque hoje é dia 16 de fevereiro.
mas você pode estar assistindo isso aqui em outro dia, ou de outro ano, fevereiro de 2025. Né? Você não está, de repente você não está estudando hoje isso aí, mas você está em outro dia qualquer. Então vamos lá. O que fala sobre, no tópico primeiro, a descendência de Davi segundo a carne, que é Romanos 1, versículo 3. O apóstolo está referindo-se aos ancestrais de Jesus, segundo a carne, para mostrar que ele veio de uma família humana, de carne e osso, tá? Como eu, como você, que vivia entre o povo de Israel, com irmãos, com irmãs. Vamos ver isso aqui. Tem a Bíblia, eu tenho a minha Bíblia da editora Ave Maria até hoje. De vez em quando eu dou uma checada para ver. A gente vai ver o original grego para saber como está a tradução. Você precisa fazer isso. Então, se você quiser aprender um pouco mais da palavra de Deus, aqui nós temos também seminários. Tá? Um seminário teológico básico, avançado. Se você quiser, fique à vontade, será muito bem-vindo. Venha nos fazer uma visita. Rua Lemos Cunha, Icaraí, Niterói, número 577. Descendência de Davi segundo a carne. A sua linhagem está registrada na introdução do Evangelho de Mateus e também no capítulo 3 de Lucas. Então, no capítulo de Mateus, no início de Mateus, ele mostra de trás para frente. Ela vem mostrando ali, por exemplo, o rei Davi, que foi pai de fulano, ciclano e tal, até chegar a Jesus. Lucas, ele começa, Jesus, filho de Maria e de José, ele vai andando para trás, as tribos. Passando pela tribo de Judá, ele vai até Adão. Então Lucas, ele era médico, estudioso, romano, né? Ele era estudiosíssimo, então ele começa a entrar na Bíblia de trás para frente, até chegar a Adão. E nós sabemos que Jesus é o segundo Adão, porque o primeiro Adão, infelizmente, ele errou, ele desobedeceu. E Jesus veio para desfazer o pecado. Esse é o pecado original. Não pense que o pecado original é outra coisa. Ou o pecado original é um só. Não é o pai e a mãe que cometem o pecado original. Foi Adão e Eva. Eles desobedeceram, ponto. A desobediência é como pecado de feitiçaria, diz a palavra de Deus. Então, Mateus 13, versos 55 e 56, capítulo 13, versos 55 e 56, logo após Jesus ter se apresentado na sinagoga, deram para ele um livro, ele começou a ler o livro, ele lê a parte de Isaías, no capítulo 61, e fala coisas grandiosas, maravilhosas, as pessoas ficam olhando para ele e falam assim, ué, não é esse o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos? Jesus teve irmãos. Tiago, José e Simão e Judas. E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Esse conhecimento todo? Como é que ele pode ser assim? Jesus fala assim, realmente, não há profeta que não seja aceito a não ser na sua própria casa, na sua própria cidade, na sua própria família, no seu próprio país. Todo mundo aceita. Agora, as pessoas que são mais chegadas, não. Então eles olhavam, eu não vi esse garoto crescer, eu vi Joãozinho crescer, como é que ele pode estar assim? Como é que ele pode? É Deus que está operando através dele?
É isso que estavam falando aqui. Romanos 1,3, da lição bíblica em classe, acerca do seu filho que nasceu da descendência de Davi. Então, esses dois versículos mostram que Jesus, ele nasceu de uma mulher, nasceu como eu, como você, normalmente. A única diferença é que eu e você nascemos com o pecado original. Nós herdamos de Adão o pecado que ele fez. Mas não tem nada a ver com isso, não interessa. O meu sangue, que corre nas minhas veias, eu não posso fazer nada. Veio do meu pai e da minha mãe. Eu não posso desfazer isso. Eu não posso desfazer o que Adão e Eva fizeram. Mas Jesus, ele quebra esta continuidade quando o anjo diz, o Espírito de Deus. Maria pergunta, como é que vai se dar isso? Eu não sou casado ainda. Eu não conheço o homem ainda. O Espírito de Deus vai te cobrir. Você vai aceitar? Aceito. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o Espírito de Deus cobre. Então ela não nasce da descendência de Adão. Por isso, a criança que nasce será chamada de o anjo filho de Deus. Então, passemos agora para... Isso aí foi Romanos 1,3. Agora Romanos 1,4. Ele é declarado aí, nesse tópico 2 do objetivo 1, declarado Filho de Deus em poder. Então, Romanos 1, capítulo 4, é por isso que eu não li aquela parte lá, porque nós vamos ficar estudando os versículos e repetindo. Então, vamos perder um pouco de tempo aqui é ouro. Nós só temos 1 hora para terminar essa aula. Então, Romanos 1,4 diz, declarado Filho de Deus, em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa palavra Senhor significava para ele muita coisa. Em Roma, cada 3 pessoas que passavam, 2 eram escravas e 1 era livre. 2 eram escravas e 1 era senhor. O senhor é dono do escravo. Não significa que o escravo fosse pobre. Hoje, divide-se as sociedades através das suas posses. A superior, a média, a inferior. Um tem muito, outro tem pouco. Em Roma, não era assim. Um escravo podia ter mais dinheiro do que o que era livre. Ele podia ser rico. Mas se ele, como judeu, ele era submisso a Roma, ele era escravo. Ele era escravo. Então, quando ele falava em Senhor, ele estava falando alguma coisa muito interessante, que as pessoas entendiam. O Senhor é o dono do escravo, da vida do escravo, com poder de tudo sobre o escravo. Então, ele fala assim no final do versículo 4, de Jesus Cristo, vírgula, nosso Senhor. Nosso dono. Você tem um dono. Não pense que você está andando sozinho. Ele falou, eis que eu estarei convosco em todos os dias. Antes ele falou para a igreja, convosco, todo mundo. Hoje ele fala para você. Antônio, Isani, Isanete, que estão ouvindo agora, Pedro, Manuel, não sei, está falando para você, eis que eu estarei contigo até o último suspiro que você tiver, estarei contigo, e depois na vida eterna. Então ele é onisciente, ele é onipresente, ele é todo poderoso para fazer isso. Então, mais adiante, vamos ver que Paulo, ao descrever os privilégios que Deus concedeu a Israel, olha, a Israel, ele deu a lei, deu os cultos, deu os privilégios todos de ensinar as maravilhas de Deus, com os concertos.
né? O apóstolo conclui de uma maneira que a gente vê que ele fica maravilhado. Então, estávamos em Romanos 1,4, agora Romanos 9, versículo 5, diz assim, dos quais são os pais, depois de falar, olha, os concertos, a lei, o culto, as promessas feitas, passou tudo para esse povo, dos quais, agora, o versículo diz, são os pais, e dos quais é Cristo, ou seja, temos uma linhagem segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus eternamente. Aqui ele dá um ponto e dá um glória a Deus, ele fala amém, ponto de exclamação. Parece que ele fica maravilhoso, quando ele fala isso, ele está escrevendo ali assim, no caso quem está escrevendo aqui é Lucas, né? Ele fala amém, Jesus é Deus eterno, bendito eternamente. Continuando, objetivo agora 3, do tópico 3 do objetivo 1, o antigo hino cristológico. Vamos falar aqui sobre um hino. O apóstolo está se referindo ao status do Cristo antes da encarnação. Então, antes da encarnação, João fala sobre isso. João fala, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ele estava no princípio, todas as coisas que foram feitas, nada do que foi feito sem ele. E lá na frente, no versículo 14, ele diz que o verbo, versículo 14, e o verbo se fez carne, verbo com letra maiúscula, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus. Então estamos falando aqui de o poder de Deus, o próprio Deus se manifestando em carne. O verbo se fez carne, e o Criador se fez carne, e o Pai se fez carne, só que agora ele é o Filho, e ele está no princípio com Deus, porque o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, Filipenses, pega lá a tua Bíblia e leia Filipenses, versículo 2, capítulo 2, aliás, versículo de 5 a 8, onde nós vemos, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento para tudo. Sentimento, alegria, tristeza profunda, o maior sentimento que você pode ter, né, que sente a alegria, né, imensa. Felicidade é uma coisa espiritual, é mais profundo do que a alegria. Felicidade é aquela paz que excede a todo entendimento. Felicidade é uma coisa, alegria é outra. Não existe sinônimo perfeito. Uma coisa é outra coisa. Não. Alegria, eu estou alegre agora, daqui a pouco eu estou triste. Mas eu posso estar feliz o tempo todo. Então, que haja o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quer dizer, haja em mim o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento é esse? Que, sendo em forma de homem, de Deus, primeiro, sendo encontrado em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Vaidoso. Pedro, olha aí, eu sou Deus, hein? Para com esse negócio aí. Ele nunca fez isso. Ele nunca fez isso. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não tinha o nariz empinado. Ele não teve. Versículo 7 diz, mas esvaziou-se em si mesmo, tomando a forma de servo, porque homem ele já era, mas servo, aquele que serve, pastor de uma igreja, ou um padre, né, ou um rabino, ele
é o que serve. Se ele não for assim, ele está no lugar errado. Ele é o que serve. Jesus falou com Pedro: cuida das minhas ovelhas, alimenta as minhas ovelhas, orienta as minhas ovelhas. É essa a função. Quem faz isso aqui? É a pessoa que trabalha. Então o pastor é o que trabalha, é servo. Então Jesus se faz servo, fazendo semelhante aos homens. E achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então nós precisamos ser obedientes àqueles que estão acima de nós. Orarmos por eles. Por isso diz: orem pelas autoridades, seja da igreja ou seja da política no mundo, das pessoas, do trabalho. O teu professor é autoridade sobre a tua vida, na escola, na faculdade, ora por ele. Ora. Então seja servo, orando por ele. É um trabalho teu, um trabalho meu, orar. Não importa o que aconteça. Você precisa estar orando, precisa estar colocando diante de Deus essas situações. Então, Jesus, ele tinha então todas as propriedades de Deus, sendo igual a Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas também tinha as propriedades humanas. Objetivo, tópico 2 desse primeiro objetivo, desse segundo objetivo, nestorianismo. Então, vamos falar aqui sobre esse nestorianismo. É a doutrina que ensinava a existência de duas pessoas separadas no mesmo Cristo. Duas pessoas separadas. Né? Pode ser duas caras. Vamos continuar? Uma humana e uma divina. Em vez de duas naturezas em uma só pessoa. Conseguiu pegar? Olha só. Duas pessoas. Eu tenho João e Manel dentro de uma pessoa só. Em vez de duas naturezas em uma só pessoa. Nós temos a natureza do Pai, a natureza do Filho e a natureza do Espírito Santo na Trindade. É uma unidade tripartite, como já falamos aqui. O nestorianismo e o monofisismo são duas heresias contrárias ao ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. É a dupla natureza de Jesus. Nestorianismo, então, Nestório. Quem foi Nestório? Gente, não foi o Nestor da padaria, não. Do supermercado, não. Nestor era um pastor. Ele era um presbítero da igreja de Constantinopla, em 428 a 431, e criou um monte de coisa aí. Discordava do título dado a Maria, defendido por Cirilo de Alexandria, mãe de Deus. Esse nestorianismo vai mostrar a existência de duas pessoas separadas no mesmo Cristo. Uma humana e uma divina, em vez de duas naturezas em uma só pessoa. Então, ele foi bispo de Constantinopla, discordando do título dado a Maria, dizendo que o termo que era utilizado do grego era mãe de Deus, Theotokos. Então, Theo, Deus, Tocos, mãe de Deus. Ele falou, não, ela não pode ser mãe de Deus. Isso é uma heresia. Isso é uma heresia. Por quê? Se ela é mãe de Deus, então ela existiu antes de Deus. Ela é mãe de Jesus.
e a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Aí dá o nome para a criança. Ela é mãe de Jesus. Então, Jesus é Deus, mas aqui ele se apresenta 100% Deus, mas também 100% homem. Então, Theotokos, mãe de Deus, Theotokos, literalmente, essa palavra Theotokos significa portadora de Deus. A mãe, a mulher que tem a criança, é portadora de Deus. Eu acho que, vamos pensar um pouquinho, né? Ela teria que ser uma pessoa incriada. Deus nasceu depois dela. Não encaixa. Ela é mãe de Jesus. Mas Jesus é Deus, sim, mas ela é mãe do Filho e não do Pai. Quando eu falando Deus, estamos falando Deus Pai. Jesus, Deus Filho. E o Deus Espírito Santo. E não existe uma subordinação de um para o outro, como vimos na aula anterior. Deus, o Filho, é abaixo de Deus, e o Espírito Santo abaixo do Filho, e o Filho é uma, sabe, muito difícil de continuar a entender que a Trindade é uma coisa só. Não é isso? Então, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma unidade tripartite. O Espírito Santo é Deus, o Filho é Deus e o Pai é Deus. E Maria, ela não é mãe do Pai, ela é mãe do Filho. Então, Nestório, bispo de Constantinopla, discordava do título dado a Maria, por Cirilo de Alexandria, que deu esse título em 376 da era cristã. Ele sugeriu receptora de Deus. O nome esse Theotokos, é portadora de Deus. Então, ele sugere um outro nome, receptora de Deus. Ela não é a portadora da criança, ela é receptora, ela recebeu Deus. É o Christotokos. Então, Tokos, ela é portadora, Christos, de Cristo. No caso, portadora, receptora de Deus, mãe de Cristo. Ela é mãe de Deus, portadora de Deus e mãe de Cristo. Ela é portadora de Deus, ao mesmo tempo é mãe de Cristo. Ficou meio complicado. Nós não podemos separar esse tipo de lição sem entender o que é a Trindade. A Trindade é algo que só Deus pode fazer. Só Ele pode usufruir 3 em 1, assim como Ele nos fez. E diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos uma unidade, mas somos 3, corpo e alma e espírito. E Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E Maria não foi ou não é mãe de Deus. Ela é mãe de Jesus, do Filho. Ela não pode ser, então, mãe de Deus, porque ela teria que ter nascido, aliás, ela teria que ser uma pessoa incriada, que sempre existiu, porque Deus é eterno. Se Deus é eterno, então Maria é eterna. Não encaixa. Quem ensinou isso lá atrás, esse ensinamento é no século IV e dura até hoje. Infelizmente, dura até hoje. Jesus
Sinto dizer isso para você, que crê, que foi ensinado assim, foi ensinada assim. Jesus, Maria não é mãe de Deus, ela é mãe de Jesus. Há uma diferença nisso. Então, Mateus 1, 23 a 25, vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso aí. Eis que a virgem conceberá. Na concepção ela era virgem. A virgem conceberá. Já é um milagre. A virgem conceberá. E dará à luz um filho. Bom, acabou, deu luz. E chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Verso 24. E José, pai de Jesus, segundo a carne, despertando do sono, isso aqui era o anjo falando com ele. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Agora preste atenção no versículo 25. Procure na editora, se você é católico, na editora Ave Maria, Bíblia da editora Ave Maria, da Igreja Católica. Mateus, capítulo 1, versículo 25, que diz assim: E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Então, está escrito ali, não a conheceu, ela era virgem, mas depois que a criança nasceu, ele teve relações maritais com Maria. E vamos ver aqui, Mateus capítulo 1, capítulo 13, versos 55 e 56, dizendo assim: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, olha só, o irmão de Jesus, Tiago, José, Simão e Judas? E não estão também no meio de nós as suas irmãs? Então, Jesus tinha irmãos e tinha irmãs. Inclusive, uns deles escreveram o Novo Testamento. Maria era virgem na concepção, mas continua a ensinar que Maria é a Virgem Maria. Ela foi Virgem Maria. Podemos até aceitar a Virgem Maria parando naquele momento da concepção e nem esperando a criança nascer mais. Aí ela fica sendo mãe de Deus. Sei lá. Olha só a confusão que fica na cabeça das pessoas. Ela nunca teve filho, então. É portadora de Deus. E continuou portando, porque a criança nem nasceu. Para que ela seja portadora de Deus. Mas não, a criança nasceu. Jesus nasceu. Ela não pode ser mãe de Deus. Ela mesma nasceu. Ela teve pai e teve mãe. Como pode ela ser mãe de Deus? São heresias que vão sendo criadas, né? Aí fala-se aqui sobre os irmãos, sobre as irmãs. Jesus, o nome das garotas não tem, porque uma sociedade machista só dava o nome das mulheres, como Maria, por exemplo, quando tinha alguma coisa que ia perdurar pelas gerações. Aí a mulher era dado o nome para ela, o nome da mulher. Agora os homens não. Os homens tinham nomes. Os 12 filhos de Jacó, cada um. E o nome das meninas? Só teve uma que colocou o nome porque teve uma condição que aconteceu ali. Era a única filha que nasceu, né, Diná, e que foi dado o nome para ela. Mas geralmente não se colocava o nome das filhas, desde Adão não se colocava. Tópico 3 do objetivo 2, vamos falar agora sobre o monofisismo. Tá? Monofisismo é o termo que vem de duas palavras gregas, monos, que significa único, e physis. Physis significa físico, natureza. Tá? Natureza.
Então, monofisismo é o estudo da natureza, das coisas físicas. Seu principal expoente foi Eutico, também conhecido, se for falar do modo francês, seria Eutique. Tá? O nestorianismo e o monofisismo são duas heresias contrárias ao ensino bíblico da natureza dupla de Jesus. São duas heresias. Esta doutrina, o que ela afirma? Que as duas naturezas de Cristo são fundidas em uma só natureza amalgamada. É como se fosse cimento. Você que trabalha em obra, você pega lá cimento, areia, né? E junta. Meu pai botava barro também no meio. E aí você tem aquele negócio que fica duro ali e tal. Esse é um amálgama. Eu juntei uma coisa. Então ele dizia que era uma natureza amalgamada. O sentido de amalgamar, não o de unir, uma coisa unida, mas misturada, né? Não se trata de união, mas de uma mistura, de uma liga. Por exemplo, bronze. O bronze, ele é uma mistura. Você vai misturar o cobre, né? O cobre, ele tem uma coloração assim amarelada, né? E o estanho meio azulado. Então, a cor resultante que você vai dar, que você vai ter, vai ser esverdeada, que é o bronze. Então você misturou, fez uma amálgama e apareceu o bronze. Então o estanho e o cobre deu o bronze. Tem que ter as quantidades certas, adequadas para isso aí. Mas Jesus, ele não é um pouco cobre, um pouco estanho. Ele é 100% Deus e 100% homem. Ele não é um pouco Deus, um pouco homem. Ele é 100% Deus, 100% homem. Mas, mesmo assim, encontrado na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não se coloca naquela forma de vaidade, né? Ele se esvazia. Está aqui em Filipenses 2:6, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, ele se esvazia. Ele se esvazia da parte de Deus. Ele se coloca como servo. O pastor, ele é um servo, né? É o que mais trabalha para a igreja toda, né? Repetindo aquilo, depois da ressurreição, Jesus procura Pedro, procura todo mundo e fala: Pedro, cuida das minhas ovelhas, dos meus cordeiros, alimenta as minhas ovelhas, orienta as minhas ovelhas. É um trabalho de servo. É um trabalho de servo. É isso que Jesus, ele fala para Pedro isso aqui. E ele se apresenta assim, Jesus, ele se apresenta como servo, sendo aquela pessoa que tem poder para decidir situações. No entanto, ele se coloca como servo. Ele lava os pés aos discípulos e ensina: façam assim também. E tópico agora 4, é a única lição até hoje que tem tópico 4, tá? O concílio de Calcedônia fala das duas naturezas. Nós falamos isso aqui lá no princípio da lição, mas colocamos aqui para o final para não falar duas vezes. Uma só pessoa, Cristo em uma só pessoa. São as duas naturezas em uma só pessoa. O que diz esse concílio? As propriedades de cada natureza permanecem intactas, 100% um, 100% outro, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo, Senhor. Muito bem colocado. O documento
como interpretação precisa das Escrituras, diz que a encarnação do Verbo, o mesmo documento continua dizendo assim, a encarnação do Verbo não é uma conversão ou transmutação de Deus em homem e nem de homem em Deus. A distinção é, portanto, precisa entre natureza e pessoa. Nós vemos aqui, temos duas naturezas, aquela pessoa está ali. O Deus Pai e o Deus Filho. E, mudando para a Trindade, o Deus Espírito Santo. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Ele fala para os seus discípulos. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então, a natureza permanece 100% intacta, tanto no Pai quanto no Filho, em uma só pessoa. Isaías, Antigo Testamento, versículo 11, versículo 1 e 2, diz assim, porque brotará, ele coloca aqui uma árvore, tá? Ele exemplifica, era uma época em que as pessoas plantavam, brotará um rebento do tronco de Jessé. Então, rebento é aquele pedacinho onde começa a aparecer um trocinho verdinho que vai sair um galho. Aquilo ali é um rebento do tronco de Jessé, que é o pai do rei Davi. E das suas raízes, olha, tudo isso está falando sobre árvore. Um renovo frutificará. Das raízes, um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Espírito do Senhor. O Espírito de sabedoria e de entendimento. O Espírito de conselho e de fortaleza. O Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. 4. Isso aí, o número 4, são colocadas numericamente, biblicamente, como obras humanas. Então, sobre as 4 fases, nasce um rebento para honrar o homem com a sua presença. Agora, último objetivo, 3, o perigo dessas heresias na atualidade. Os monofisistas, enquanto o nestorianismo ensinava a existência de 2 pessoas separadas no mesmo Cristo, uma humana e uma divina, 2 pessoas. Um é Antônio, o outro é Maria, dentro da mesma pessoa. Em vez de 2 naturezas em uma só pessoa, entendeu? Não são 2 pessoas, são 2 naturezas, natureza de Cristo, natureza de Deus, natureza do Espírito Santo. Em uma só pessoa, a doutrina monofisista, igualmente heresia, contrária ao ensino bíblico da natureza, da dupla natureza de Jesus, rejeitam a decisão do concílio de Calcedônia. Eles rejeitaram. A decisão mostrava sobre a existência de 2 pessoas separadas no mesmo Cristo, uma humana e uma divina. É isso que o concílio de Calcedônia falava. Quem são eles rejeitavam isso. Então, quem são hoje essas pessoas? São várias igrejas. Tá? São de tradição cristã. São as igrejas ortodoxas, góptica, armênia, abissínia, jacobitas. São essas igrejas que não aceitam um Jesus 100% homem, 100% Deus. Mateus, ele fala no capítulo 1, versículo 23, diz o quê? Será chamado Deus conosco. Essa criança que vai nascer é Deus conosco. Então, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Também fala sobre, no versículo 23, ele fala o seguinte, se manifestou em carne o Verbo,
Ele estava conosco, ele se manifestou em carne, habitou entre nós, viveu entre nós, homem, 100% homem, o verbo 100% Deus, homem, 100% homem. 1 Timóteo 1, capítulo 1 Timóteo 3, versículo 16, diz assim, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado em espírito, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Isso aqui é maravilhoso, o que Paulo escreve. Então, vemos aqui também o gnosticismo, do verbo gno, que significa esvaziar, ou seja, ele se encontrado na forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou, gno, ele se esvaziou e se colocou como servo, mas ele continuava sendo Deus. Tópico 3 e último, estamos acabando nossa lição, mariolatria. Então, a mariolatria é algo que foi criado lá no século IV. A mãe, os bispos da época se aproveitaram dessa peculiaridade que a mãe sabe tudo. Minha mãe é minha mãe. Fala de todo mundo, mas não fala. A mãe é algo como que sagrada. Isso sem contar com Maria. A mãe é algo como que sagrada. Então eles usam isso e colocam, ela é mãe de Deus e ela é virgem e ela tem que ser adorada. Peça a Jesus por ela. Jesus jamais falou isso. Por favor. Jesus jamais falou isso. Ainda não tem despedido nada a mim. Peçam, e eu rogarei ao Pai. Quem roga por nós, diante do trono, é o Filho. Quem roga por Maria, é o Filho. No trono. Quem sofreu na cruz foi ele. Então, a mariolatria, ela joga de lado a cristocentricidade. Todo estudo, toda pregação, todo ensino deve ser cristocêntrico. Tudo é em Cristo. Jesus fala, o Senhor Deus fala, a minha glória eu não dou a ninguém, ponto. Não é assim, não. A mãe do meu filho, não. Ele tinha que nascer, ele tinha que nascer de uma mulher. Nós respeitamos demais Maria. Ela é uma irmã amantíssima. Todos reverenciamos ela como uma irmã, somos gratos a ela. Uma irmã maravilhosa. É tida assim, como bem-aventurada entre as mulheres. Mas ela, não é ela que clama por nós. Portanto, não podemos adorá-la. Porque há um mandamento que diz, não adorar a imagem de escultura, é o segundo mandamento. Nem nada do que é em cima do céu, do que é embaixo na terra, do que há no profundo dos mares. Não os adorarás e nem lhes prestarás culto, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Então estamos aqui agora na conclusão, estamos terminando, e vou ler aqui agora a conclusão que diz, a melhor maneira de nos proteger dessas e de outras heresias é conhecer bem no que acreditamos. Os ensinos oficiais da nossa igreja, seus respectivos fundamentos bíblicos, isso serve como nosso referencial quando nos deparamos com doutrinas inadequadas. Então precisamos da escola bíblica dominical, precisamos estudar a palavra para que nós não venhamos a comer gato por lebre, que até parece, tem aparência de verdade, mas nos tiram do caminho. E nós, muitas vezes, por não conhecermos as Escrituras,
nós erramos demais. Amém? Então, estamos aqui encerrando. Eu aguardo você na próxima aula, tá bom? E que Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor, nosso Deus, tenha misericórdia de ti, te abençoe, faça resplandecer o seu rosto sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Estaremos aqui na próxima aula, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe.